Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Para você que não me conhece, eu sou o Bruno e a partir de agora eu preciso me apresentar com sobrenome. Eu sou o Bruno Ponte, sócio e estrategista da Transforma Negócios. E hoje, sem muitas delongas, nós vamos falar sobre sociedade nos negócios. E quem está aqui para me ajudar com esse bate-papo hoje não é nenhum convidado, mas são os meus sócios. Então, nada mais justo do que falar de sociedade nos negócios com os meus sócios. Então, oi Raul e oi Bruno Sampaio. Agora a gente tem que falar sobre nomes. Né? Oi B1 e B2. A gente tá no plano de expansão, né? Daqui a pouco tem outro Bruno, virar B3 eu vou embora. Ou chama outro Raul. Não, daí fica complicado. B2, B3, fica ruim o nome, eu acho. Tá certo. Muito bom. Então, gente... Acho que, primeiro de tudo, né, a gente vai falar hoje sobre como são as sociedades, como funciona, como você escolhe um sócio, como você traz ele para dentro, como isso tudo vai acontecendo. Sociedade não é para mim. A gente até brincou quando a gente estava montando um roteiro para a gente bater papo aqui de... Acho que foi o Raul que trouxe essa frase, né? Ame-a ou deixe-a. Né? É uma verdade, sociedade. Ame ou deixe. Não tem muito meio termo com isso, né? Porque você tem experiência boa ou ruim, muitas vezes. Você falou que é mais fácil sair de um casamento do que uma sociedade. Pois né? É. Um comentário que é difícil fazer em público, né? Mas conheço pessoas que não conseguiram sair de 4 casamentos, mas não saíram de uma sociedade. Tá vendo? O pessoal acha que é meio termo, mas no casamento vai metade dos seus bens. Na empresa pode ir todos. Então tem sobre isso. Muito bom. Mas vamos lá, gente. Então vamos trocar uma ideia, né, cara? Porque quando a gente fala de empreendedorismo e de negócios, acho que para vocês é a mesma coisa, mas no meu círculo ouve-se muito. Tem muita lenda, né? Não sei se é lenda a palavra certa, mas fala-se muito sobre isso, né? Usos e costumes, mais pautado na experiência de quem já se estrepou em volta. E aí se diz muito de que sociedade é sempre um problema, é muito difícil, como fazer, como não fazer, como é que vocês fazem, né? E nós tivemos um evento recentemente na Transforma, e a gente congregou 130, 140 clientes nossos, né? E não tínhamos levado para a pauta do evento o tema sociedade, mas vários foram perguntando a respeito. Verdade, várias perguntas, né, no meio foram... Exato. E aí eu acabei pegando um pouquinho dessas perguntas também para a gente conversar um pouco sobre elas, né? Mas enfim, antes de qualquer coisa, vamos falar da nossa sociedade? Como nasceu a sociedade, né, da Transforma, como que tudo foi acontecendo. Eu acho que a primeira sementinha lá, ela veio do Raul, né? Então o Raul quer começar um pouquinho de como foi toda a história lá atrás, porque depois chegou eu, depois chegou o Bruno Sampaio, então acho que a gente pode fazer essa trilha, né? Cada um contando a sua ótica de como funcionou tudo isso. Né? Isso é bem legal, né? E até vocês contarem, tipo, a conexão de vocês, da percepção de vocês, eu acho que é mais rico ainda, né? Porque basicamente assim, né? Eu, do meu prisma, eu venho de várias... Eu tive essa oportunidade, né? Acho que tudo quanto é posição... Tipo o futebol, já foi zagueiro, meio de campo, atacante, tipo assim, eu já fui herdeiro, sucessor, sócio minoritário, majoritário, já vendi empresa, já vendi participação, enfim. Você tá com 60 anos já. Pois é, né? Você deu uma acelerada, né, velho? É 35, mas rodado em costela de vaca, sabe aquele terreno assim? Então, deu uma aceleradinha. Já montou ONG, já fechou ONG, então assim, Então, todos os papéis, a maioria dos papéis possíveis em termos de sociedade... E eu acho que isso vai me dando também essa característica que eu particularmente gosto muito de sociedade. Então, na Atlas, a gente tem mais 6 sócios. Aqui na Transforma, estamos com 2. No Idoméstica, tem, né, além do pessoal da Atlas, mais o Alessandro. No Cozinha da Família, tem mais 2. Então, assim, você vai cercando. Na GF, é um papel mais de herdeiro, né? Então, daí tem um monte de familiar lá. E baita desafio ir conciliando tudo isso, fazendo, né? Daí como tava com tédio, não tinha nada pra fazer, dois filhos. Então, quando nasceu o Otto, o que aconteceu, né? Meu primeiro filho, dele nasceu no, primeiro dia de pandemia, assim, né? Em Limeira, né? 18 de março de 2020. E, puxa, eu tinha me programado para ficar um bom tempo com ele, né? No termo bonito é puerpério, no puerpério da Maria, né? Ou seja, após o nascimento. Então, eu tinha trabalhado bastante, ia ficar pelo menos umas 3 semanas com ela. Daí, enquanto você planeja, Deus dá risada, né? E daí, quando nasceu, já veio na pandemia já o Otto. E, puxa, eu que tinha me programado para ficar mais junto, não consegui. Na época, eu trabalhava algumas centenas de horas mês, né? Ou seja, era uma carga de trabalho, vamos falar assim, mais intensa, né? E daí, quando o Otto nasceu, veio a pandemia, aconteceu um monte de coisa... cada um tem a sua história, cada um tem o seu contexto, cabe a gente respeitar isso, né? Mas dentro do meu contexto me abriu algumas
algumas questões que daí você muda o papel, né? Você fala, puxa, agora eu sou responsável, né? Pela vida que veio, né? E é interessante, eu acabei me especializando em design de negócio, né? Em como montar planta baixa de negócio. Sim. Eram coisas que só tinham na Europa e daí com a pandemia abriu online, então pude fazer curso que tinha que ir lá para a Suíça para fazer e era algumas dezenas de milhares de dólares, então ficou um pouco mais acessível. Facilitou, né? Facilitou um pouco. E é interessante que daí eu desenhei um negócio para comprar tempo de volta, né? E isso acabou virando uma mentoria. E eu tinha muita dificuldade de pôr meu nome em alguma coisa. Não sei o quanto eu já falei isso para vocês. Para mim, sim. Eu tinha muita dificuldade de pôr meu nome em algo, né? E aí baita movimento isso daí. O Otto, ele acabou catalisando um processo muito gostoso, assim, muito de evolução muito boa, né? E aí quando vai ver com a Atlas, graças a Deus, a sociedade que a gente tem é sinérgica, né? Um preza pelo bem do outro, pela evolução do outro. Então a gente teve aceitação de atuando, né, em paralelo em algumas coisas. Tivemos alguns acordos que são respeitados até hoje. E daí começou com 3 clientes, mas foi uma sincronicidade, porque eu não fui atrás para ver cliente para isso. Quando eu vi, tinha 3 pessoas me perguntando se eu podia ajudar eles em algo que era o que eu estava querendo passar a fazer, né? E daí, quando vai ver, se ajuda 3 pessoas, um vai indicando pro outro, daí vai longe, né? Aí virou exponencial, né? 3 aí quando 6, vai ver, puxa, 9, calma 12. aí, tem um monte de negócio aqui, né? Sei lá, tava com 40, 50 negócios. Eu falei, calma. E daí, eis que me indicaram, né? Um cliente para a mentoria, né? Me indicaram que tinha um amigo meu, um irmão de década, né? Querendo fazer um processo profissional dele. E daí eu acabei indicando uma consultoria especializada e essa consultoria depois falou, agora você tem que ir lá com o Raul modelar seu negócio. E esse era o Bruno Ponte. Era eu. Eu passo o bastão. Passa aqui, tua sua vez. Passo o bastão da história. Né? Não, mas foi mais ou menos isso, né? Eu estava num outro momento profissional, Transforma nem sonhava em nascer ainda naquele momento, mas eu enxergava, eu estava numa zona de comodismo, né? Eu até, acho que, se eu não me engano, foi você que me trouxe essa frase também, né? Zona de conforto é legal, a gente quer. Quem que não quer a sua zona de conforto, né? Poxa, é bom, né? É bom pra caramba. Tanto pra conquistar um confortinho. Exato. O que eu não quero é a zona de comodismo. Né? E aí eu tinha uma zona de conforto com a posição que eu tinha, profissional na época, trabalhando para uma multinacional. Mas eu via espaço. E eu comecei a me incomodar. Falei, não, cara, eu quero mais. Mas eu quero mais, talvez não era dentro da multinacional. Eu não queria ir para São Paulo, eu não queria uma carreira fora daqui, né? E aí esse incômodo que gerou um tomar café, né? Vamos tomar um café, Raul? Troca uma ideia, né? E aí o que o Raul me indicou essa consultoria, que fez um trabalho comigo, que era o Job Crafting. Inclusive aqui um abraço para o pessoal da Mapa de Talentos, que está sempre conosco. Que estava lá no Conexão que Transforma. Exato. Ou o mundo é pequeno, a gente realmente vai se conectando as coisas. E aí eu passei por esse processo, né? De redesenhar o meu trabalho e a forma como eu trabalhava, de entender as minhas maiores aspirações, os meus propósitos, o que eu queria fazer no mundo, né? Como que eu queria servir ao mundo, tudo aquilo de bom que o mundo já tinha me dado e me deu até hoje, né? E aí eu sei que nesse redesenho eles mesmos disseram, cara, você pode ter uma consultoria e vender aquilo que você sabe que você quer fazer, né? Falei, poxa, legal. E aí eles falaram, agora você volta com o Raul, porque ele vai poder desenhar o seu modelo de negócio e como vai funcionar esse seu negócio. Ele pode te ajudar com tudo isso. Parece jogo da vida, né? Agora joga vem pra cá, volta. Só que 5 casos. Agora volta. E aí, beleza, né? E na minha mente não tinha nada, eu não conseguia enxergar as próximas casas ainda, então por isso que depois sentei com o Raul. E aí a gente começou a montar o que poderia ser o meu modelo de negócios, da minha consultoria, de eu vender aquilo que eu sabia, né? O que eu poderia fazer e servir ao mundo. E aí o legal foi que a forma que o Raul conduziu foi muito fera, né? A gente, para quem não sabe, eu e o Raul somos amigos já há 20 anos. Acho que já. Por aí. Deve ser. Então, mas nem sonhávamos em trabalhar juntos, né? Então era uma amizade mesmo, por isso que a gente tava tomando café ali, trocando ideia. Um dia acho que a gente viajou, falou, um dia nós vamos ter alguma coisa junto, mas foi bem esporádico, pontual e... Mas daí o universo trouxe, né? Depois o álcool passa, né? Sempre tava na mesa de bar, né? É a vida. Mas enfim, aí a gente começou a desenhar, né? O que seria o meu modelo de negócio. E eu agradeço muito a forma com a qual ele conduziu, ele sabe disso, porque ele foi muito imparcial em todo o processo.
E aí ele deixou eu viajar nas ideias, montar tudo da maneira mais bonita que eu quisesse. E a hora que eu cheguei no fim do desenho foi quando ele daí tirou a carta da manga, né? Falou assim, Eu tava me segurando fazia um mês e meio aí, vai. Verdade. E aí ele falou, cara, vem aqui, eu tô com um modelo de negócio meu montado aqui, eu não quis te mostrar para não dar o viés do negócio. E você montou um e eles ficaram muito iguais aqui, sabe? Uma palavra igual, né? Palavra que veio dele mesmo. Então, porque eu coloquei dentro do meu modelo de negócio aquilo que era o meu propósito, com os meus valores, com a minha cara, né? E aí quando ele falou, poxa, eu tenho um e ele tá muito igual, né? E aí foi quando o Raul me perguntou, ó, você pode continuar a seguir tua vida com o teu modelo de negócio e eu vou estar do seu lado como irmão, como sempre tivemos para te ajudar com tudo que você quiser. Ou a gente faz junto. E a gente encurta alguns caminhos, né? Eu falei, poxa, velho. Mas assim, não demorou nada para eu responder, né? Eu falei, vambora, tá tudo certo. Já fechamos. Então, eu acho que foi uma sociedade que se fechou naquele momento, eu acho que ela começou. Acho que foi o momento mesmo, né? Testamos. Sim. E aí tiveram outras etapas, né? Claro, eu diria que depois veio toda a parte técnica de como formatar a sociedade, os nossos acordos, mas a como conexão tudo. Foi aquilo. Mas a conexão foi ali, né? E já vou passar o bastão agora pro Bruno falar, né? Porque o Bruno é o sócio mais recente da Transforma, mas eu vou fechando aqui essa minha historinha, porque para mim a sociedade, ela, sim, a gente se conectou pelas competências complementares, em vista que o negócio precisava daquelas competências, né? Então, você tem que ter um sócio que tenha competências para tocar o negócio junto com você, de maneiras complementares, se possível, né? Isso fica bem legal. Mas, para mim, particularmente, acima de tudo isso, é a conexão de pessoas. É a gente se entender como sócio, como irmão, como amigo, né? Não quer dizer que a gente não vai divergir de aspectos técnicos. Acho vamos pelo caminho A ou pelo caminho B. Amém. Amém. Né? Ia ser um tédio. Mas para mim a sociedade ela está acima de tudo conectada com os nossos valores e com os nossos propósitos, porque isso traz para mim, pelo menos, um grande alinhamento. Nós olhamos sempre para o mesmo lugar. A gente quer chegar junto no mesmo lugar. Né? Quando o lugar é diferente, aí a sociedade também ela acaba se perdendo, né? Mas beleza, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre tudo isso. Acho que até para conectar o Bruno Sampaio, uma coisa que eu acho que é importante de intervalo é que a partir do momento que tem duas pessoas, aí dá para debater alguns conceitos, né? E daí acho que isso a gente conseguiu fazer bem, a questão de valores e a questão de propósito. Que daí a gente, porque assim, bem pílula teórica, né? Bem rápido. Mas tem 3 grandes finalidades de um negócio. Às vezes você quer montar um negócio para fazer dinheiro e tá tudo certo. Não é certo ou errado, gente. É só a finalidade mesmo, né? Você quer montar um negócio para ele ter valor e vender, e você quer fazer um negócio para durar além de você. Fazer um negócio orientado a legado. A Transforma pode ser nova, mas a orientação dela é de legado. Então, assuntos que são mais densos e até mais filosóficos, vamos falar assim, a gente trouxe para eles desde o dia 0, porque a nossa orientação é essa. Sim. Então, como a gente faz o que faz, que são os nossos valores, o propósito, por que a gente faz o que faz. Então, quando saiu o nosso propósito, que é facilitar a estratégia para gerar riqueza às pessoas e à sociedade, isso começou a abrir um leque de coisas e falar, mas calma aí, tem coisas para a gente explorar dentro disso, e daí, com base nisso, a gente começou a estabelecer um grande objetivo, né? Atuar em mais de 500 negócios e desenvolver um ecossistema de inteligência estratégica até 2026. E daí a gente olhou e falou, puxa, acho que seria legal ter mais competência junto, né? Acho que se tiver nós dois, né, a gente consegue fazer muito disso, mas se tiver mais uma competência aqui, ela pode dar liga. Então a gente gerou essa reflexão, né? Aí corta, vai pro Bruno, daí fala do seu prisma e a gente faz a conexão daqui a pouco. E sem querer repetir tudo que vocês falaram, mas eu vivi uma jornada parecida com o do Bruno Ponte, no caso. Então eu tinha minhas experiências profissionais do passado, principalmente, né, formado em Direito, Advocacia. Daí aos poucos eu fui migrando para a parte dos investimentos, desenvolvi várias competências, de gerir alguns projetos em nível de filantropia também. Foi onde eu conheci o Raul. Então, há algum tempo eu já também me relaciono com o Raul nessa parte filantrópica. E nesse caminhar da minha vida,
e entrando na parte dos investimentos, me conectei junto com o Bruno Ponte, mas aí que nem o Bruno falou, né? Recentemente a gente teve o evento Conexão com Transforma, e essa conexão transformou minha vida. Então, a conexão com o Raul, com o Bruno, e aí reforço tudo o que eles falaram. A questão de harmonia, a questão de transparência, que a gente sempre teve um com o outro, e estar dentro desse ecossistema de prosperidade é algo que brilha os meus olhos. Então, foi uma conexão que transformou minha vida. E dado as múltiplas competências que eu fui desenvolvendo na linha do tempo, mais a confiança que a gente tem entre a gente, hoje eu encaixo dentro do método que a gente acredita, que é ajudar principalmente os empresários a terem estratégias que transformem a vida deles, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. E aí eu, como minha plantinha inicial nessa parte de negócios, eu optei em começar a ser sócio de empresas listadas na Bolsa, comprando fundos imobiliários também, então foi meu primeiro passo. E aí com a minha conexão junto com o Raul, né, olhando, tendo autoconhecimento, desenvolvendo algumas competências também, eu entendi a importância também de empreender fora do mercado financeiro. Então, eu comecei a ter o meu portfólio de produtos e serviços hoje, particular, então, tanto a advocacia, que é a Sampaio Crispim, e hoje, enquanto sócio da Transforma Negócio, que eu falo de novo que é um orgulho gigante. E tudo isso foi pautado em testes. Então, a gente foi fazendo alguns testes, entendendo essa sinergia, e no Conexão com Transforma, a gente, de fato, brindou essa coroa, né, essa transição aí da minha vida. Então, é um pouquinho da minha história, né? Eu pulei bastante coisa, mas esses últimos anos foi tudo isso que aconteceu. Senão a gente ficava 4 horas aqui falando de sociedade, né? Mas você falou de um negócio legal, né? E a gente fala disso em muitos episódios, que é teste. Ah, sim. Teste. Quer lançar um produto? Testa. Né? Calma. Vai medir um pouco do mercado, vai entender como funciona, testa público-alvo, testa canal de venda, testa. E se isso tiver resultados, mede os resultados disso, e aí sim você vai avançando no desenvolvimento daquilo, e com a nossa sociedade não foi diferente. Não. Porque daí vamos voltar, né? Não só vamos voltar do Bruno para o Bruno e depois de Bruno para Raul aqui agora. Mas a gente, no momento que a gente comentou, tá, deu a conexão naquele dia, então vamos fazer um negócio junto. Vamos, mas vamos testar? Esse foi o ponto, porque o Raul, como ele disse, já tinha ali alguns clientes que ele estava fazendo, algumas coisas assim, e aí, poxa, Bruno, vou te conectar aqui num ponto, vou te conectar num outro ponto, vamos testando, vamos vendo como é que isso funciona, se vai dar aderência, e aí a gente foi testando em um cliente, em 2, em 3, né? Mas todo teste, como todo bom teste, ele tem que ter começo, meio e fim. E aí a gente sentou, cara, deu resultado? Deu. Foi. Quais foram os resultados? Foram esses. Vamos corrigir a rota? Corrige aqui, muda isso. E vamos para a próxima etapa. Mas o teste estava validado. Né? E aqui foi até interessante, porque isso é uma coisa até para quem vende produto de capital intelectual e fica muito atrelado à pessoalidade da pessoa, né? E aqui a gente foi percebendo se o método era replicável. Então, independente de qualquer coisa, puxa, a gente tinha desenvolvido um método. Estava procurando fazer isso. E o Bruno, com a competência dele, ele, em termos de validação do método, puxa, é fantástico. Então, assim, se o Bruno validar aquilo, aí virou um método. Então, enquanto estava comigo, era uma hipótese de método. Veio o Bruno, replicou, validou, virou um método. E aí a gente foi validando se o cliente tinha a mesma percepção de valor. Exato. Se eu fizesse, o cliente percebia aquilo, e se o Bruno fizesse, ele percebia a mesma coisa. Conforme isso foi ficando verdade, a gente tinha um negócio. Exato. Porque senão tinha Senão tinha pessoalidade. Tinha uma cooperativa de pessoas entregando algo, né? Mas com o Bruno Sampaio foi assim também. E a gente preza muito por isso. Testar em ambiente seguro, testar com a gente, fazendo sentido pra gente, é mais um passo que a gente dá em direção aos nossos clientes, que são pessoas que confiam absurdamente. Porque daí a gente começou a enxergar as potencialidades do negócio. Falou, poxa, ó, dá para fazer tal coisa aqui, tem um produto novo. Ah, vamos conectar o Bruno. E aí o Bruno veio no primeiro momento como parceiro, né? E aí a gente foi também testando, validando, até chegar a um dado ponto que, inclusive, a própria convivência tem que ser testada, vamos assim dizer, né? Até que chega um ponto que você fala assim, cara, legal, traz para dentro e vamos, né? E aí o Bruno vira sócio também. Então eu acho que aqui já fica até um pequeno checkpoint para quem estiver nos assistindo, né? O Raul sabe que eu adoro os checkpoints, vai fazendo pequenas pausas, né? Tá certo. É didático, mas já fica esse pequeno checkpoint. Sociedade não é ruim, cara. Sabe, a gente vai falar um pouco mais disso, mas testa.
não sai se juntando porque, poxa, ele tem algo que o meu negócio precisa, e aí você sai, junta e monta um contrato social e formaliza tudo, e aí vocês convivem por 3, 4 meses, 1 ano, e aí você fala, nossa, não tá bom, né? Testa. E não tenha pressa com os testes, né? Pelo contrário, faz na maior qualidade possível que você conseguir fazer. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então vai trazer um sócio para dentro? Testa. Tanto que eu achei interessante que assim, né, com o próprio Bruno Sampaio, a gente tinha feito a Transforma Negócio enquanto produto e homologamos. A gente falou, puxa, se agora a gente está, como negócio é um mecanismo de como eu gero valor e faço lucro, puxa, o que o empreendedor, que é o nosso cliente, pode beneficiar a família dele com esse lucro que foi gerado, né? Então, se o nosso propósito é facilitar a estratégia que gera riqueza para as pessoas e para a sociedade, então, faz sentido, muitas vezes, a gente olhar o empreendedor de uma outra forma e transformar o cara em investidor. Será que faz sentido isso aí, né? A gente começou a pensar desse formato. Mas, investidor, às vezes o cara não vai se sentir desse jeito. Mas, todo empreendedor é investidor do próprio tempo, no mínimo, Exato. né? Que é o principal capital dele. Aí o Bruno, ele fazia a minha assessoria de investimento e tinha baita benchmark de resultado prático, empírico, senão não pegava e confiava nele para isso, né? Não estava até hoje, né? Exato, né? Tem poucas pessoas que sabem do negócio. É. Então ele orienta minha esposa, então é um grau de confiança, né? E daí foi VC, virou cliente dele. Exato. Que a gente falou, puxa, Casa de Ferreiro, Espelho de Aço Inox, né? Então tem que Exato. ser exemplo daquilo que prega. Então nós dois nos voluntariamos. O Bruno foi modelando, né? Tipo, puxa, como que uma assessoria de investimento pode, na verdade, virar um produto que transforma o empreendedor em investidor. A gente foi testando e homologando isso para ver se tinha sinergia. E eu achei bem legal que a gente desenhou umas 3 possíveis formas de conexão sua, né? Puxa, se a gente for parceiro estratégico, se a gente for... A gente pensou até, né? Sócio do meu negócio. Isso. Né? Parecia tipo eu com ele, eu sem ele, né? Escravos de Jó. Então, foi várias possibilidades e fomos vendo prós e contras de cada uma dessas possibilidades, né? E até como o Bruno estava começando o mundo do empreendedorismo, a gente deu um tempo. Puxa, voa, empreenda por si, para ver se brilha teu olho, para se você se conectar aqui é porque de fato é o que você queria. Que como tem múltiplas possibilidades, né? O moleque é bombril, né? Então vai ver... Né? Tem até o Peter Drucker fala isso. Tem um artigo do Peter Drucker que é a gestão de si mesmo. Ele fala que aquele de múltiplas habilidades é o que mais demora para encontrar seu foco. Porque é tanta opção, né? É tanto banheiro possível que mija na calça às vezes. Né? Então, advogado, investimento, né? Filantropia, tem um monte de opção. E aí é natural, né? Vai levando um tempo para ver o que brilha o olho, né? E daí, puxa, como você conecta alguém, né? Legal ter essa serenidade. Não, é isso que brilha o olho. É essa conexão. E saber que tem toda uma segurança psicológica do porquê disso e como foi isso, né? Mas não sei, para o Bruno Sampaio e até para você mesmo. Para mim, particularmente, a gente acabou montando uma sociedade de uma maneira fácil, eu diria. Foi fácil para a gente. Não quer dizer que foi simples. Isso é verdade. A gente surfou muito bem a onda, de uma maneira assim tão legal. E eu acho que um dos maiores fatores que permitiu isso é a questão do nosso negócio ter um propósito muito claro. Isso é verdade, concordo. Porque se desde o princípio você... Cara, quer entrar? O propósito é esse. Bate com o que você quer? Bate, então vem. Já facilita muito o processo, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente está com tanto cliente conectado hoje, graças a Deus, né? Quanto que as empresas, os próprios negócios não conhecem os seus propósitos. E aí, como é que você conecta uma pessoa nova dentro daquilo, por exemplo? Se o propósito não é claro, se o destino não é claro, né? É como você dizer para alguém, monta no ônibus aqui, vamos viajar. Mas para onde a gente está indo? Não sei. Para onde e com quem, né? Então, se você não sabe qual é o destino, peraí, como é que eu vou entrar no teu ônibus? Eu não sei para onde você está indo, cara. E se você for para um lugar que eu não gosto? Sim. Então, essa clareza de propósito com a qual a Transforma foi nascendo desde o seu primeiro dia, né? Essa clareza de propósito que ela tem, que é facilitar estratégias para gerar riqueza para as pessoas. Então, poxa, esse é um destino que você quer chegar, que eu também quero chegar. E quando o Bruno depois veio, por mais recente, ele enxergou esse propósito e falou, eu também tenho isso, quero ajudar a gerar riqueza para as pessoas. Então, faz sentido você entrar nesse ônibus e vir para o destino que a gente está indo.
né? Eu acho que isso facilita bastante. E a sabedoria também que eu tive recentemente de aprender a empreender e agora empresariar, mas sempre com foco no cliente, em gerar valor para a pessoa ou para o cliente PJ que seja, e conseguir capturar um pouco de valor em retorno. Então essa foi a sabedoria que aí em relacionamento particular ali com o Raul, ele foi me demonstrando isso com todas as ferramentas, com a metodologia. Eu fui aplicando isso enquanto teste, as coisas foram acontecendo. E aí toda essa sinergia que a gente falou, que é onde a gente está hoje agora. Porque isso envolve consciência, né? Envolve mentalidade, né? Que todo negócio vai ter esses 3 prismas, né? Para olhar, né? Grau de consciência, competência e capital, né? Sim. E é desafio, né? Você conseguir harmonizar tudo isso. Mas volta, né? Se o cara quer montar um negócio para fazer dinheiro, talvez ele não precise de tudo isso. Tem muito tem eu negócio hoje falando $1 bilhão. Então, que problema tem, né? Você ter um eu negócio. Puxa, mas você quer que vender depois para ter isso? Talvez você não precise carregar o piano sozinho. Daí você tem que definir algumas regras, alguns acordos básicos e se ater a isso, pra você não carregar o piano sozinho. É bom ponto, ó. E o legado aí que você tem que definir mesmo e gerar. Aí você tem que cravar na pedra, né? 10 mandamentos, 10 mandamentos. senão o negócio já era. Né? Não, mas é legal, esse é um bom ponto pra gente conversar. Todo negócio precisa ter sócio? Não. Acho que isso é até um pouco claro, né? Mas como saber quando o negócio precisa, talvez, de um outro sócio? E se ele precisa, como que eu trago esse sócio, né? Isso é legal. Porque, por exemplo, pra gente, a gente até acabou comentando um pouquinho aqui. Um dos maiores fatores que nos fez buscar mais um sócio era a competência. A competência que o nosso negócio precisava para dar um salto maior ainda, nós não a tínhamos, portanto, buscávamos lá fora. Perfeito. Normalmente vão ser esses 2 eixos, eu acho. A competência e capital. Você precisa injetar capital, você traz... Normalmente uma indústria, um comércio que exige mais recurso físico, né? Vai ter que trazer sócio capitalista, muitas vezes, para injetar. E empresa de capital intelectual, competência. Mas natural, indústria e comércio também tem um monte de competência que é necessário e tal. Mas via de regra, competência e capital. Mas se não tiver bem balizada a consciência... A chance disso da liga na linha do tempo, né? Ela é menor, mas daí fica... E um monte de C aí nessas frases me vem a palavra-chave também, confiança. Então, além da questão da competência, necessariamente, para fazer o bolo crescer e a gente poder desfrutar disso juntos, né? Mesmo que a participação ela ceda um pouquinho, mas aí todo mundo ganha, vem a questão da confiança. Sim, e olha que legal que você está falando. Eu passei por um caso recentemente, até comentei com o Raul, né? Eu mostrei isso para ele nas mensagens. Me parece, e é só um achismo, ele não tem embasamento científico, mas que as pessoas, tanto quanto elas estão rasas, às vezes, nos próprios relacionamentos, eu tô falando de namoro mesmo, de marido, mulher, etc e tal, às vezes os relacionamentos estão tão raros, e aí na empresa é a mesma coisa, ele tem é tudo tão raso. Ah, cara, eu acho que você é bom de conta, vamos ser sócio? Vamos. Peraí, você é só bom de conta? Não. Cara, se a gente quer uma sociedade para construir algo, tem que ser muito mais do que isso. Tem que ter confiança, eu preciso saber quem você é, como você pensa. Não é Tinder, né? Não é Tinder, cara, não é assim, né? Sócio, ganhou. Então eu acho que a sociedade num negócio, ela não pode ser rasa. Você tem que saber com quem você está fazendo a sua sociedade. E, óbvio, isso vai estar junto da confiança que você comentou, né, cara? E é legal que tem vários tipos de sociedade possível hoje, né? Sim. É o que o Bruno falou, você comprou ação da bolsa, você tem muitas vezes direito ordinário, você é sócio cotista daquilo. Minoritário, você tem um 40º. Beleza, mas você é sócio. Dependendo de como for, você pode ingressar, né, com ativistas minoritários que os caras fazem regaço numas empresas grandes, né? Então, tá lá. Mas você pode ser sócio patrimonial, ou seja, no nosso caso, na Transforma, somos sócios patrimoniais. Então, a gente divide as cotas da empresa. Mas, pô, em um produto, eu poderia ter alguém que não participa do patrimônio, mas participa do resultado do produto, que é o tal do partnership, né? Associado, aquela coisa toda. Então, assim, tem várias formas possíveis, né? A questão é como que você divide, como que você dilui, e ainda mais quando agora capital intelectual e humano, né? Pessoas, tá cada vez um ativo mais raro, é mais difícil você fidelizar pessoas dentro do negócio, profissionais. A sociedade, eu entendo que é uma estratégia-chave em tudo. Isso o Ambev já usa há muito tempo. Você pega uma Startse, ela tem um programa de partner fantástico. Grupo Primo tem 100 sócios, enfim, não é? É isso, né? Então tem um monte de sócio lá. Então a questão é, porque numa empresa você tem 2 tipos de pessoa, né? A galinha e o porco.
Então, a galinha Essa é boa. traz o ovo e se eu participo com o ovo. Mas se quebrar o ovo, foda-se, eu boto o outro e acabou. É isso. O porco participa com a carne. Você tem que parar de falar besteira, cara. Mas vai, a Letícia dita. Faz de novo. Não, começa de novo a frase pra Letícia pegar o trecho. Okay. Você fala besteira, depois o Instagram não deixa subir, cara. Ele corta. Ela corta certinho daí. Ainda ela bota o asterisco. Ela bota o ovo e fala, se foda. Se foda a vontade de Deus, aí, ó, é católico. Então, assim, o porco, ele vai lá e dá a carne, dá a barriga, né? Então, puta, tá pondo a pele em jogo mesmo, naquilo, né? Então, quando eu falo de sociedade, eu tô falando de porco. E a maioria das pessoas se sente muito confortável para lidar com galinha, né? Que, como diria a Revolução dos Bichos, George Orwell, os porcos depois dominam o trem todo, né? Então, lidar com galinha é mais fácil do que com porco. Só que você quer mais pessoas com a pele em jogo, porque você vai chegar no final do dia exausto, falando que só você faz, só você consegue. Tudo é com você, e não sei o quê, ninguém obedece, ninguém não sei o quê. Tá, olha ao redor, você é a Branca de Neve cercada de anão, você tá cercado de galinha, o que é? Mas como que você vai desenvolver os porcos aí, pessoas com a pele em jogo realmente junto? Falei várias coisas indevidas, né? Que o exemplo da Branca de Neve é indevido também, aliás. Hoje em dia é politicamente incorreto. Eu acho que é politicamente incorreto. Mas a Letícia dita também, lógico. Tá bom. Não, mas eu tive alguns bate-papos também com amigos, mas quando a gente acaba falando de negócio, né? Realmente são muitos tipos de sociedade possível. E, por exemplo, né, às vezes a pessoa... Não, então é 33% dele, 33%, e o salário também é 33%, que é o Prolabore no caso, né? E não necessariamente. Você pode patrimonialmente ser sócio de 80%, 10 eu, 10 o Raul, mas nossos Prolabores são todos diferentes. O nosso Prolabore ele vai estar atrelado à nossa função, ao desempenho, o que a gente desempenha dentro da empresa. Então, o próprio termo já fala, né? Pelo trabalho, Prolabore. Prolabore, exato. Então, eu não tinha percebido quanto as pessoas não têm essa noção. Para mim, o que já era algo pacificado, e isso era claro para as pessoas, eu fui perceber que não era. Então, cara, você pode ser sócio de 80% no patrimônio, eu de 20%, mas o meu Prolabore é maior do que o seu, porque eu desempenho papéis maiores dentro da empresa do que você. Então, patrimonial é uma coisa, o Prolabore é outro, né? Então, quanta coisa diferente que dá para fazer, né? E ir conectando. E aí, como você disse, ser sócio de um produto apenas e não da empresa como um todo, que foi um dos cenários que a gente cogitou, né? Então, e é isso que é complicado, porque todo respeito à profissão do Bruno Sampaio, né? Mas quando você chama um advogado para falar de sociedade, ele vai te falar de todos os riscos possíveis. Vai falar do cartesiano. Pode dar errado. Então, assim... E vai pro cartesiano, né? Nossa, cara do céu, velho. Mas que tem que ser visto isso também, né? Tem, exato. Okay. Eu já faço a justiça aí. Justiça seja feita, mas o que acontece? Puxa, eu tenho que ver a sociedade, se eu ficar vendo todos os conflitos que eu tenho que evitar de interesse, eu já perco o tesão já e falo, é melhor não trabalhar com isso. E aí, ao invés de você estabelecer uma regra clara, simples, que caiba numa página, você fica lá debatendo cláusulas e alíneas, que muitas vezes vai ficar aquele documento bonito numa gaveta que não serviu para nada. Então, governança não é assunto de empresa grande e chique. Não. A partir do momento que você montou um negócio, como você vai governar esse negócio, a governança é assunto dia zero. Eu prefiro até que você debata a governança antes de entrar na estratégia. Então, que é realmente os acordos que a gente vai ter. Começou um negócio, tem que ter. Então, é muito interessante que a gente conseguiu fazer algo visual, né? Algo numa página, que tem basicamente o que a gente quer, o que não quer, quais as expectativas. Expectativa é mãe da frustração, né? Vem cá, vai crescer não sei quando, dá 3 anos, pô, cresceu nada. Então, assim, expectativa é mãe da frustração. O que a gente faz, o que não faz, e qual o mínimo controle possível que a gente tem. Aqui os créditos para GoNew, que é uma empresa, uma escola de governança ágil, que a gente, inclusive, se pautou em alguns materiais. Foi a nossa principal fonte, né? Para nós desenharmos a governança da Transforma Negócio. Bebemos em algumas outras, mas o documento foi a principal. Porque daí, com base nisso, aí sim eu chamo o advogado e falo, é isso que a gente debateu, é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. Aí ele fala os conflitos de interesse, aí ele fala como que traduz, como que adequa a Código Civil, uma série de coisas. Mas nós estamos em sinergia. Aí pode vir alguém criticar que a nossa sinergia vai evoluir. Mas se a gente não está em sinergia, vem alguém já criticando, que é a função técnica do advogado, né? Aí, puxa,
Então é melhor nem falar disso. Primeiro estabelece os acordos para depois ver... Formalizar o acordo, né? E, por exemplo, foi quando nós chamamos o Bruno para sentar oficialmente, foi dia da foto oficial, né? Ah, é verdade. Foi dia 1º de outubro, né? Foi primeiro? Não, foi último de setembro. Setembro. É? Não lembro que dia, mas foi setembro. Tá bom, não vamos discutir por um dia. Mas brincadeiras à parte, vamos o nível... como sócios brigam. Exatamente. Vamos lá, divergência. Vai. Vamos chamar o mediador. Não, mas, Mesmo num assunto leve, numa conversa totalmente leve, a gente colocou em uma página lá o nosso template de governança, a gente conseguiu entrar numa profundidade gigantesca. É verdade. E foi assim, o convite oficial ao Bruno não era mostrar, olha aqui o resultado da empresa, olha quanto ela fatura, olha como ela funciona. Não. É, verdade. Foi mostrar o propósito que a empresa tem como um negócio, né? O porquê de ela existir. E esse porquê tem que estar muito conectado com você, como ser humano, para fazer sentido para você. E aí, como que ela é governada. É assim que a gente governa ela. A gente faz desse jeito, isso aqui a gente acha legal, isso aqui a gente não acha, né? E aí a gente pode até usar esse tempo para falar de governança mesmo. Porque tem muitos aspectos que a gente olha quando a gente fala da governança. Uhum. O primeiro, quando a gente começou lá, eram nossos valores mesmo. As prioridades. Nossas prioridades e valores, né? Então, senta com o teu sócio e pergunta, vamos lá, vamos alinhar nossas prioridades de vida. O que vem primeiro? O que vem primeiro? Então, isso já foi um consenso enorme para mim e para o Raul na época. Depois, quando o Bruno chegou, foi para o Bruno também. Prioridade de vida, saúde e família. E depois é um negócio, né? Então, aí alguém pode até perguntar, mas poxa, nossa, precisa de tudo isso? Aí a gente dá até um exemplo, né? Aonde pode dar pau isso, por exemplo? Imagina que um dia o Bruno manda mensagem, num dia de reunião importante, manda uma mensagem para mim, moçada, hoje eu não vou conseguir, eu tô ruim, tô passando mal, não tô tão legal e etc. Ou então ele fala assim, eu não vou hoje porque eu vou vou sair com meu primo, vou fazer alguma coisa com a família. E aí a gente pode se frustrar e falar assim, poxa, Brunão, você está ficando muito para lá e não está dando atenção aqui para o negócio. Mas espera aí, a gente sentou e na nossa governança estava claro que a minha prioridade é a família. E eu sempre vou optar pela família em primeiro lugar frente ao negócio. Imagina então, assim, o meu exemplo ele é super bobo e hipotético. Não, mas imagina aquele dia que você está trabalhando até 10 da noite, aí você vê no Instagram seu sócio postando tá na academia. Assim, aí você fica bravo, né? Mas e aí? Mas espera aí, a gente combinou que saúde era a prioridade. Daí é você que está trabalhando até as 10. Exato, a responsabilidade até as 10 muitas vezes é sua. O que você vai fazer para parar de trabalhar até as 10? Não queira me puxar junto. Exato. Porque senão o ser humano ele tende a ser igual o balde de caranguejo, né? Então, um balde de caranguejo, vamos lá, né? Então tem um balde. Melhor jeito de prender caranguejo. O Raul, no balde. Eu amo. Não é? Vai, segue. Melhor jeito de prender caranguejo. Põe num balde todos os caranguejos e deixa aberto. O que acontece? Um caranguejo ele quer tanto ver o mal do outro que aquele que consegue escapar, o outro puxa de volta, né? E sociedade às vezes é isso. Um tá se ferrando, volta. Você não vai sair do balde, não. Você não vai evoluir, você não vai estar melhor. Volta, que nós temos que sofrer junto. Então, uma sociedade boa, eu acredito, que é o caranguejo reverso, né? Tem até o oranguejar, que acho. Não, tô brincando. não faça isso. Mas empurrar, né, cara? Empurrar, sobe. Um puxa o outro para ser melhor. Então, se tá trabalhando até as 10, calma, o que a gente pode fazer para ajudar? Se a gente balizou. O que pode ser que numa sociedade orientada à venda e aumentar o valor e vender rápido, pode ser que tenha outras diretrizes. Exatamente. Cara, eu não quero saber da sua saúde. Eu quero saber do negócio. Meta é meta. Se no dia da meta sua filha tiver formatura, velho, esquece. Meta batida, meta batida. Acabou. Uma filosofia meio americana, né? Times money, e bora. Mas a questão é, regra clara, amigo para sempre. Você balizou isso e quem entrou tá balizado? Então esse é o nosso jeitão. Não é o jeitão do seu negócio. Seu negócio vai ter outro jeitão. A questão é, né? Como que você a gente tá aqui, acorda a gente está falando sobre o conceito de ter o alinhamento, não que o teu negócio tem que ser como é o nosso. Isso. Exato. Assim como é o nosso. Então... Empresa que está abrindo capital, startup que está com pressão de investidor. O cara põe o resultado lá. Você tem uma outra cultura impressa ali dentro. E faz parte, tá tudo certo, né? E um aspecto prático também, embora não tenha sido o nosso foco necessariamente, mas como o Raul falou, regras claras, amigos para sempre, a gente preza pela nossa amizade, por tudo isso. Mas estabelecer, ter clareza de como vai se dar a entrada e como se dá uma eventual saída de alguns dos sócios é fundamental. Daí eu vi até num Shark Tank, se eu não me engano, do Semenzato falando sobre isso,
dos acordos que ele tem com os franqueados dele, que a cláusula é o princípio. Ele começa por aí, sabe? Como você entra, como você sai. Porque esse é o outro... O meio a gente curte, né? Isso. Legal. Porque a gente falou primeiro, então, dos valores e das prioridades que o negócio tem. Esse é um outro pilar que tem que ser conversado dentro da governança. Como que é a saída. Né? Quem fica com o quê, como que ela funciona, você pode atuar no mesmo mercado ou não pode, né? Você tem essas cláusulas de, olha, você tem que ficar 1 ano fora do mercado. Isso existe. Né? Fala as nossas aí, eu curti você falando lá. Você falou no evento. Acho. A gente tem 3 cláusulas de saída, né? Da hora. Sairás de boas, né? É bíblico. É bíblico. Levarás o que é teu e terás ajuda na transição. As 3 cláusulas. E esse senso de justiça tá no que o Raul falou do efeito caranguejo, né? Que as pessoas vão puxando umas para as outras para baixo. O dar e receber. O dar e receber estando igual, ou pelo menos você dando para alguém em harmonia e a outra pessoa, você sentir que ela tá tentando retribuir isso, mesmo sem você esperar nada em troca, aí gera fluidez. Né? Legal. Terceira caixinha lá, tô tentando lembrar do Canvas de governança de cabeça, vocês vão me ajudando aqui. Mas uma outra caixinha que tem lá, por exemplo, é alinhar sobre os objetivos do negócio. Então, alinhamento sobre tempo, sobre metas, sobre velocidade. Então, o que a gente quer dizer com tempo? Olha, se esse negócio nosso levar 20 anos para crescer, tá tudo bem para você? Não, para mim não. Eu quero que ele cresça em 2 anos. Isso muda tudo. Muda tudo. Tudo dentro do negócio. Então, ter esse acordo de tá tempo... aberto a vender, não está aberto a vender. Exato. Então, ter esse acordo de tempo e de velocidade é fundamental. A finalidade principal, né? Renda, é propósito, o que é, né? Sim. Então legal deixar isso claro, né? Exato. A Transforma para ter propósito, mas a finalidade principal dela é faturar, né? Gerar valor e lucrar. Né? Não é entidade, enfim. Né? Bem legal. E você comentou desse outro ponto que eu acho que é muito importante também, nós sócios aceitamos que o negócio seja vendido? Sim ou não? Isso tem que ser conversado. Né? De repente, olha, não, eu não aceito. E para ficar claro também, a governança ela é flexível. Total. Né? A governança a gente tem ela hoje estabelecida, mas no mínimo 1 vez por ano a gente senta para revisar. Então hoje, por exemplo, a gente não aceita que o negócio seja vendido. Isso é só um exemplo hipotético. Mas pode ocorrer de na revisão do ano que vem ou daqui 5 anos, ou etc. e tal. Muito boa, né? Ou uma proposta muito boa. Eu fiquei com a minha vontade flexível, né? Interessante. Mas que a governança ela pode mudar na linha do tempo, mas desde que sentemos e conversemos. É isso. Né? Olha, agora eu acho que eu já topo vender a empresa assim. Porque minha vida mudou, ou tive 2 filhos agora, 3, 4, 5, não consigo mais ter tempo, né? Então eu quero vender a empresa para ficar com meus 7 filhos, com meu time de futebol. Comprar uma Kombi, né? Quer formar uma Kombi para caber os 7 filhos. E até pela estratégia da própria pessoa. Às vezes ela tem vários outros negócios ou um dinheiro alocado dentro da PJ ali. As prioridades mudam. Exato. Faz parte. Exato. Mas é legal que quando mudar essa sua prioridade, você traga isso para a gente sentar numa mesa, porque o nosso negócio pode sofrer uma mudança com isso também, né? Aí, vamos lá, o que mais tem que ser alinhado na governança? As funções. As né? funções. Boa. Quem faz o quê? Responsabilidades. Né? Porque você tem atuação. Então, de repente, o Raul vai atuar no financeiro da Transforma Negócios. Nós vamos na prática. O Bruno atua no financeiro da Transforma Negócios. O Raul tem um papel de inovação, enquanto eu fico olhando para a execução do nosso escopo, do nosso produto. Né? Então, claro, a gente tem um detalhe bem maior disso, de quem faz o quê, dos papéis, das responsabilidades, da atribuição. Você é responsável de um produto. Exato. O Bruno Sampaio do Transforma Investidor. No back-office, vocês cuidam no comercial de cada um deles. Exato. Mas daí eu olho para inovação, mas daí todo mundo ajuda todo mundo. Sim, não, no fim a gente vai convergir, sempre converge, né? Estamos aqui fazendo podcast, que é o mínimo tempo necessário para fazer marketing digital, né? Gerar conteúdo. Gerar conteúdo, exato. Pelo menos não tem que ficar um só ali gravando vidinho, até porque ninguém sabe dançar direito, né? Então melhor também, né? Mas aí outro acordo. Aliás, né? Graças a Deus. Outra caixinha para ser olhada, né? Os rendimentos, quanto que cada um vai retirar de acordo com essas funções, de acordo com essas atribuições, qual que é o prolabore de cada um, como que isso funciona. Distribuição de lucro, memorial, como que reinveste. Exatamente. Quanto fica na empresa, quando não fica. Tudo isso a gente está amadurecendo, né? Ah, sim. Até pelo tempo da Transforma, né? 1 aninho. Mas em Mas já está debatendo. Tanta coisa que a gente já tem, né? Exato. Legal e nos ajuda. E acho que a última que eu me lembro, assim, que tem outras, né? Mas para falar de pequeno e médio negócio, eu acho que essa última já é suficiente também, né? Que é quais riscos a gente tolera ou não correr, né? Então é até legal conversar sobre isso.
Que riscos a gente tolera? A gente tolera risco reputacional, né? Você se conectaria... Eu me lembro, por exemplo, de um caso numa outra empresa que eu trabalho, né? Não é o caso da Transforma, mas eu me lembro que ela tinha como cliente a Petrobras. E aí, na época que estourou todo o mensalão, essa empresa que eu trabalho, multinacional, ela tinha a Petrobras como cliente. E aí, veio de cima para baixo da presidência... Olha, esse contrato tem que ser encerrado imediatamente. Porque nas políticas e na governança do nosso negócio, a gente não sofre, a gente não corre riscos reputacionais. Não é tolerável. Não é tolerável. Então, se um escândalo desse surge à mídia, eu já me desconecto imediatamente daquele cliente. E aí não tem conversa, não há diretor na face da terra que diga, mas poxa, nossa margem de lucro é altíssima. Não importa. Isso está na nossa governança, isso é um acordo societário e ele tem que ser cumprido. Interessante, né? Não. E quando o negócio está no começo, é aquilo que a gente debateu na nossa, né? Poxa, não é questão natural, né? Tá no começo... Você não vai ser tão, né, cravado na pedra como nesse caso. Mas a questão tem que debater. Eu vi que a gente está correndo risco. Se continuar desse jeito, a gente vai correr esse risco. Quer ou não quer? Na maioria das vezes, no nosso caso, a gente não quer, né? Exato. Eu não lembro da gente ter deliberado um risco e falar, vamos lá. Não, nunca houve. Risco de rentabilidade, né? Sim. Vamos fazer isso daqui, talvez dê você prejuízo. tem vários tipos de risco. Exato. De rentabilidade, a gente corre vários, né? Tipo, mas é legal. tem que fazer tal coisa, vai dar prejuízo. Tá bom, mas vamos são testes, então né? Beleza, É a montanha-russa. Exato. Mas regulatório, a gente não reputacional, regulatório, jurídico, esses daí tá fora do Não toleramos. Mas você não faz sem nota? Não. Por exemplo, né? No nosso caso, né? Então, a gente modelou o negócio já pensando no tributário, né? Modelamos já pensando. Acho que um risco que não cabe nem em debate é risco da ruína. Então, se o risco reputacional da empresa que você citou levar ela para a ruína só porque ela tem um contrato com a Petrobras, não vale a pena. Então, corrige a rota e recupera isso. Interessante. É que muitas vezes você também não sabe qual vai ser o futuro, né? Levará à ruína? Não sabemos, né? Então, risco é risco. Risco é risco. Então, não dá para prever. Exato. Então, você está disposto a correr ou não. E aí, quando isso fica muito claro que não estamos dispostos a correr, né? Então, facilita. Facilita bastante, sabe? Show. Não tem debate, né? Mas aí a gente também tem um outro ponto dentro da nossa governança, que é o acordo de quem pode entrar. Então, pode ser que a Transforma cresça, pode ser não, né? A Transforma vai continuar crescendo como está, graças a Deus. E aí ela chega num ponto que a gente vai trazer outros sócios. E aí quem que pode ser? Pode trazer familiar, pode trazer amigo, pode trazer ex-colega de trabalho. Então a gente também tem uma governança sobre isso. Hoje está no depende, né? Tem que conversar, né? Todas podem, a gente não está fechado a nenhuma delas, mas todas devem ser deliberadas e conversadas, né? Justamente porque, aí volta lá no que eu estava dizendo, né? Apresenta o propósito, apresenta como isso é governado. Se isso faz sentido para outra pessoa, é o primeiro passo. E aí a gente tem que cursar os próximos passos, ir adiante para poder definir se vem ou se não vem, né? E um lance aqui também, em termos de governança, acaba sendo os ritos, né? Tipo assim, que reunião tem? Reunião mensal, trimestral, anual? Cara, e quais os relatórios? Tipo assim, que informação? Numa reunião mensal eu debato tal coisa, numa reunião trimestral outra. Eu acho que para uma pequena e média empresa com sócio, o mínimo rito deveria ser anual. Uma vez no ano, se enfia no mato, né? E vai debater. Viaja para não sei onde, se enfia e até transforma nesse sentido como debate de estratégia, ela vira, vamos falar assim, até um elemento de governança, porque deixa claro para onde eu vou e o que eu faço, como eu meço, né? Exato. Então isso já é uma governança ágil. Você não precisa de grandes reuniões, ficar com reunião todo mês, ficar fazendo um monte de coisa. Né? Só de você já saber a sua estratégia, saber o que vai fazer, puxa, já é baita avanço nisso daí. Sim. E aí eu acho que você falou num ponto que é legal. Cara, eu não consigo entender e ver uma empresa funcionar sem ela ter os encontros no mínimo mensais entre os sócios para avaliar os resultados, avaliar o andamento, falar sobre a carteira de clientes, falar de como que estão as vendas, enfim, resultados de uma maneira geral, né? Mas são reuniões de governança onde todos os sócios vão sentar e debater o negócio, né? E eu não consigo enxergar... É governança mesmo, é ferramenta de governança. Então, eu acho que isso tem que ser acordado. Então, nós vamos ter reuniões mensais. Então, por exemplo, no caso da Transforma, dentro do nosso rito de governança, nós temos reuniões semanais, mensais e trimestrais. Cada uma tem sua pauta,
né? Então, trimestralmente é onde a gente avalia a estratégia. A estratégia. E na última trimestral vê o outro ano. Exato. Então, cada agenda dessa ela tem uma pauta. Então, tudo isso é governança. Por que governança? Porque é como a empresa é governada. Ela é governada através de um rito, com reuniões semanais, onde a gente alinha o sprint da semana, as atividades, as tarefas, né? Mensal, onde a gente olha o resultado, o fechamento do mês. Trimestral, onde a gente olha para a estratégia. E é isso que gera transparência também, né? Porque daí, puxa, que documento cada um precisa? Não sei, o que teu acordo... Então, pô, se você deliberou que é importante as pessoas saberem tal coisa, é importante ter transparência sobre tal coisa. Então, quem quer que assuma aquela caixinha de responsabilidade, é importante prestar conta para os demais. Então, por exemplo, eu mesmo vou lá, faço financeiro. Pode ir, né? Tô fazendo. Ninguém me pede, mas calma, por que eu já não fecho, já vou prestando transparência, documentando, compartilhando, né? Todo mundo tá sabendo, né? Então, a transparência não precisa ser quando alguém pede. E você comunicar ativamente não é porque o outro talvez desconfie. É pela pura e simples necessidade de transparência. Ponto. O que me vem à mente, a palavra-chave aqui, trata-se de pessoas. A gente tem que ter alguns ritos necessários, dividir alguns fóruns, deixar claro o que esse fórum faz, da onde a gente está, para onde a gente está indo. E, de novo, a transparência ela facilita a busca de documento, por exemplo, para você ir consultar da fonte, ver se o que foi falado realmente é o que está registrado, vice-versa. Então, uma comunicação alinhada é poderosa demais. Né? E, bom, já indo para um fechamento aqui, né? Porque Boa. Já falamos bastante de sociedade, né? O fato é, se você que está conosco assistindo esse episódio até aqui, espero que a gente tenha conseguido pelo menos mostrar o tamanho da importância da governança, dessa forma de se governar o negócio e de como você pode ter uma sociedade saudável e equilibrada, até porque quando você não a tem, isso drena a vida da gente mesmo, né? Não é só o negócio. Então, que a gente tenha conseguido mostrar um pouquinho disso, né? E elucidar que, dada essa importância toda que a sociedade tem e que a governança tem sobre a sociedade, né? Hoje existem inúmeras ferramentas, como o Raul citou aqui a escola GoNew, né, que tem materiais ali sobre governança, sobre como fazer, como instituir uma governança adequada, como construir os seus ritos de acordo societário. Então, hoje, graças a Deus, a gente vive um tempo que você tem um material muito mais acessível. Exato. Você tem a IBGC, que é o Instituto Brasileiro. Exato. Daí ele vai orientar mais a estrutura B3, que são empresas listadas na Bolsa. Então, ele é mais, vamos falar assim, parrudão, né? Sim. A GoNew, ela traz uma governança ágil aí que pode ser... Tem vários materiais gratuitos, você pode já beber na fonte aí. E como não citar também o próprio Vanderlei. Daí aí os devidos créditos também. Exato, né? O Vanderlei, que ele é um amigo e parceiro Passou nosso. pelo IBGC, pela GoNew. Baita tá referência. Participando da GoNew na construção. Virou sócio da GoNew. Exato, agora, né? Vai gostar de sociedade também. Exato. Então, o Vanderlei, com a empresa que ele tem hoje, que é a Bem Familiar, que tem todo um trabalho de consultoria para empresas que são constituídas dentro de família. Então, veja, né? Até dentro da família, acho que até dentro não. Numa família, eu acho que fica mais importante ainda falar da sociedade. Eu não sei se dá para dizer isso. Mas porque a família é um ambiente complexo. A família é um ambiente complexo por natureza. 80% Exato. das empresas, se não me engano, são familiares. Elas já têm uma estrutura de legado. A maioria da empresa familiar já é orientada a legado, não é orientada a vender nem só a fazer dinheiro. A família normalmente tem um conjunto de valores e propósito que é característico dela, mesmo que subjetivo, intangível e não descrito, não vocalizado. Mas as pessoas normalmente são a maioria porco, porque tá com a pele em jogo. Se a empresa der errado, vai tudo junto. Então a família, uma empresa familiar, por natureza, é um ambiente de extrema necessidade de governança. Extrema necessidade. Exato. E se a governança for muito complexa, a família vai rejeitar aquilo e vai virar um PowerPoint, um Word bonito na gaveta, né? Então vamos falar assim, e fora que a família já traz os 3 eixos, né? Uma coisa é a empresa, outra coisa é patrimônio, outra coisa é a família em si. Exato. Então são 3 eixos que se conectam e que cada um tem sua esfera e suas tratativas. Sim. É um ambiente extremamente complexo, mas maravilhoso. E maravilhoso, não é à toa que é um dos mais prósperos do ponto de vista empresarial. E se você organizar esses eixos de uma maneira bem equilibrada e bem legal, não só clareza, mas impulsiona tanto o resultado. Nem falo. A leveza de vida que traz para essa família que está cuidando desse patrimônio. Se você é fundador de uma empresa familiar e está vendo isso daqui, o maior presente que você pode dar para o teu negócio, para a tua família, é começar a falar de governança o quanto antes. Se você deixar como herança
o debate da governança posterior, isso é o caos. Isso é o caos, porque ninguém vai ter o poder e a governança que você, enquanto fundador, tem para debater desde já isso. Exato. Então, isso é algo extremamente importante para ser colocado desde já mesmo. Exato. Mesmo que você não queira. Mas se você entender a importância que tem, faça. é ótimo. Não tem... É igual a academia, né? Faça mesmo sem às vezes querer. você não quer ir para academia, quer, mas vai é bom, faz. você tem que ir. É isso que distingue a empresa realmente de um patrimônio, de um ativo. E aí o Vanderlei, sendo sócio da Atlas, ele está conectando e testando, homologando toda essa questão aí da bem familiar. Mas já está indo muito bem já. Muito bom. Falando particularmente também, quando a gente esclarece a posição sistêmica que a gente tem nas empresas que a gente participa, ou no ambiente familiar que a gente tem, outras instituições, ajuda demais a você se entender dentro daquele ecossistema e entender quais alavancas são possíveis para te alavancar, seja emocionalmente, seja financeiramente, em relacionamento. Então, eu estou passando por isso, entendendo a minha posição sistêmica em cada uma das frentes que eu atuo e trabalhando nas alavancas. E você Mas vai aos desenhando poucos. à medida que você precisa, você redesenha a sua posição, onde você está, onde você se enquadra, né? E se você entender de governança, melhora casamento também. Porque afinal, o casamento é a principal sociedade, É a sociedade que a gente também. tem. Né? Se você tiver regra clara, acordo claro no seu casamento, até um benefício intangível. Bom, eu acho que a Flávia, minha debater de esposa, vai estar governança. assistindo esse podcast, porque ela geralmente assiste todos os A nossos. Maria não assiste. Então, assim, só dizer o quanto eu sou feliz na sociedade dos negócios e na sociedade da vida. Flávia, te amo. Aí sim, muito bem. Muito Garantir bem. os pontos, né? É isso, né? Mas é sincero. É isso. E honrando a nossa governança, né, família? Exato. Família em primeiro lugar sempre. Família e saúde. Boa, gente. Sim. Para você que esteve conosco até aqui, muito obrigado. Para a gente é um prazer poder somar, fazer um bate-papo desse para gerar insights. Se isso aqui tudo gerou pelo menos um insight para você, a gente já está muito feliz. Já valeu muito a pena. E se isso te animar, te movimentar para que você busque uma melhoria para o teu negócio, a gente fica mais feliz ainda. Então, muito obrigado. Obrigado, Brunão. Obrigado, Raul, meus sócios. Palavras finais? Governança é igual baldrame. Então não fica saindo correndo, erguer coluna, telhado. Trabalha no baldrame, trabalha na fundação, né? Muito bom. O que vai sustentar todo o resto. Não reinventa a roda, busque pessoas que você confie, teste e agradeça a Deus por estar vivo e poder fazer isso. Muito bom. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.